Olá pessoal, estamos começando mais um podcast do Professor das Obras e dessa vez, novamente, com a parceria com a Vedacity Pro. E aqui, diferente hoje, não trouxemos ninguém da Vedacity, né? Trouxemos o William, que eu já vou apresentar para vocês. Hoje nós vamos falar a respeito do trabalho em conjunto entre o projetista, o aplicador, o construtor, o fabricante. Qual a importância de todo mundo estar sintonizado com a mesma ideia, com os mesmos preceitos, com as mesmas... com os mesmos... Fugiu a palavra, Marissa, me ajuda aí. Com os mesmos objetivos, né? Objetivos, exatamente. Não vazar, né? Não vazar. Não vazar, fazer bem feito, não ter pós-obra, né? Isso aí. É isso aí. Marissa é projetista, professora. O que mais você é, Marissa? Não, por enquanto, só, né? Podcaster? Como que foi? É podcaster? Podcaster. Digital influencer. Não cheguei nesse nível ainda. Eu sou especialista em impermeabilização, projetista e professora. É, só por enquanto, né? Só. E o Alexandre, apesar que você já super ultrapassou o Vitor, né? Com certeza, nas gravações, o Vitão tá lá atrás já. Eles disputavam, Alexandre, pra você entender, o Vitor e a Marissa, quem gravava mais podcast. Agora eu vou disputar com o Vitor agora. Tá vendo? Deixar o recado aqui. Vitão, se prepara. Vitão vai ficar pra trás. Vem, Vitão, gravar, senão... Tô com o Alexandre Sonsini, o italiano, que não é italiano, né? Ele é de uma aplicadora da Detalhes Imper. Quanto tempo no mercado, Alexandre? A Detalhes tem 18 anos e eu 27 anos de mercado. Legal. Eu quero ver o dia que o Alexandre falar Detalhes tem 30 anos aqui no podcast, sinal que o negócio tá indo bem, né? Eu vou estar igual o Rolando. Tá velho. Boa. E para completar o time aqui de hoje, representando a camisa das construtoras, o William, que ele é gerente de obras de uma grande construtora aqui de São Paulo, é isso? Isso. Só Grande São Paulo. Grande São Paulo. Isso, exato. Legal. Obra no interior não faz? Faz, interior, em todo o Brasil. Todo o Brasil? Exato. Ah, legal. Aqui a sede fica na Grande São Paulo? A sede fica na Grande São Paulo, aqui na região de Alphaville. Ah, legal. Chique, então. Deve ser chique o negócio lá. Com certeza, Alphaville é top. Esse nome já... Legal. Bom, pra gente começar a entrar dentro do assunto aqui, William, acho que é importante entender qual é a visão da construtora com relação às responsabilidades que cada um que compõe a cadeia para uma impermeabilização ótima ser feita, tá? O que a construtora pensa a respeito disso? Então, vocês vão contratar um projetista, vocês vão contratar um aplicador, vocês vão comprar material de algum lugar e eu entendo que cada um tem a sua responsabilidade. Mas uma coisa é eu pensando a respeito da responsabilidade de cada um desses. Outra coisa é o que a construtora pensa. O que a construtora... Vamos começar a perguntar por etapas, vai. O que a construtora pensa a respeito de um projetista? E quando eu falo construtora, eu não posso generalizar como se ele estivesse falando de todas as construtoras, tá? A opinião pessoal aqui do William, tá? Com base na experiência de cada um. Né? Claro, exatamente. O que você acha, William? Olha, o projetista, ele é parte, né? Não podemos colocar ele como principal responsável, né? Eu acho que a construtora que é a responsável final daquilo que ela está entregando e o projetista... hoje em dia, né, que antigamente essa figura de projetista de impermeabilização não existia, né, mas hoje em dia ele funciona como um integrador das outras disciplinas, né, as outras disciplinas que eu falo são os outros projetos, o projeto estrutural, o projeto de arquitetura, o de instalações, né, hidráulica, enfim, esse player aí, ele tem que enxergar todas as disciplinas para poder fazer com que aquela execução, a impermeabilização, ela tenha um desempenho adequado, né? Então, a gente enxerga como um componente muito importante nesse processo. Mas não único, né? Mas muito importante. Até para essa questão que você comentou das outras disciplinas, fundamental, né? Até para o projeto não chegar lá e ser um projeto que se torne inexequível, né? Ele precisa estar compatibilizado, precisa ter sido avaliado pelo projetista de IMPER, todas as disciplinas que interferem diretamente, né? Senão fica muito problema para vocês resolverem na obra, né? Uhum. É exatamente isso que eu tô falando. Quando você não tem um projeto de impermeabilização, acaba ficando manco, né?
Porque a impermeabilização ela acaba conversando com todas as outras disciplinas em algum momento. Você tem interação entre as disciplinas. E se você não tiver um projeto de impermeabilização, o teu resultado de obra lá vai ser comprometido, né? Exato. E o projetista, né? Nem falando do projeto, mas falando do projetista, ele tem que dar os pitacos dele também, né? Sim. No sentido de falar sobre o que precisa para o projeto dele ter um bom desempenho, né? Nós temos lá o nosso departamento de projetos que faz o gerenciamento e a compatibilização. Então, a gente faz reuniões com esse pessoal, né? Então, a gente coloca na mesa todo mundo, coloca o projetista estrutural, de arquitetura, de paisagismo, e o projetista de impermeabilização, ele tem que dar as opiniões dele também, não é só absorver tudo que tá vindo, né? Por exemplo, você tem posto de elevador que tem interferência com o projeto estrutural, tem algumas deformações na própria superestrutura que talvez ele pode dar algum pitaco ali e modificar aquele outro projeto que não é nem o projeto dele, mas que ele é uma peça importante ali, porque no final todos os projetos têm que estar se conversando, Com né? certeza. Com certeza. Ô Marissa, Diga. E o que você pensa a respeito de construtoras que elaboram o projeto próprio de impermeabilização? Você defende que eles deveriam terceirizar esse trabalho ou pode fazer isso internamente? Eu entendo, assim, não só para impermeabilização, acho que isso vale para qualquer disciplina. É importante que seja desenvolvido por um especialista, né? Que ele tenha conhecimento. A gente até publicou recentemente uma matéria sobre formação de projetistas de impermeabilização, que são pouquíssimos profissionais que nós temos na área, né? Eu entendo assim, para fazer o projeto, precisa ter domínio dos sistemas construtivos, dos materiais, das normas técnicas de impermeabilização. Então, assim, independente do profissional ser interno ou externo à construtora, eu acho que o responsável técnico, ele tem que ter essas características. Então, assim, normalmente é contratado um terceiro, que eu acho que é difícil você ter... É muito difícil você ter um especialista desse dentro nível do time, da construtora. Então, o ideal é ter um terceiro especialista, né? Eu acho que tem que ter esses pré-requisitos, né? E é o que o William pontuou. Como é que você consegue um especialista em impermeabilização que vai conseguir dar pitaco nas outras disciplinas se ele não tiver muita experiência? Exatamente. Né? Então, a experiência é muito importante. E isso eu vejo, aí o William até me corrigir se eu estiver errada, mas eu vejo muito isso, assim, durante o processo de compatibilização, a gente tem muita interferência com a impermeabilização, né? A gente faz projeto também, faz a parte de compatibilização e realmente a gente precisa sinalizar, porque muitas vezes quem está coordenando não vai ter a visão do especialista, né? De repente ele não vai ver quem está fazendo a compatibilização que eu preciso de 30 centímetros para virar minha manta. Se eu vejo que está abaixo, que não tem como virar e fico quieta, isso vai para frente, né? Eu tenho que falar, arquitetura, ou estrutura, a cota não vai passar. Olha, esse tubo aí vai dar 15, com essa distância de tubo, 15 centímetros de regularização. Então, realmente precisa também ter uma posição ativa, né, o projetista de impermeabilização. Porque é o que eu falei, a gente como especialista enxerga. É diferente de eu tiver que compatibilizar, por exemplo, um projeto de estrutura, né? Não, o cara de estrutura é que vai saber quais são as principais interferências com a disciplina dele. Então, da mesma forma. Por isso que eu acho que, independente interno ou externo, tem que ser um especialista. É o que o Alexandre comentou. Dificilmente você tem especialistas, e isso acontece com outras disciplinas também, né, William? Concordo. Acho que tem que ser, de fato, um especialista. Não pode ser algo de dentro. Na prática, não vai existir ninguém de dentro que seja especialista em nada, né? Impermeabilização. Ou estrutura, elétrica. Não tem custo que sustente você ter uma construtora que tenha um especialista de equipe de projeto, de estrutura, de todas as disciplinas. Exato. Você tem que contratar gente de fora, não tem jeito. Né? Então, na prática, se você for falar que existe um projeto de impermeabilização feito dentro da construtora, da incorporadora, enfim, de quem está coordenando os projetos, ele vai pegar um monte de detalhe genérico e vai montar o projeto dele. Ou vai pedir auxílio de uma especificação de algum fornecedor. E vai montar um Frankenstein ali, não tem jeito. A coisa não vai sair legal. Né? Eu acho que tem que ser, de fato, um especialista e alguém de dentro coordenando esse especialista e interagindo com as outras disciplinas. Aí a coisa flui, a coisa vai funcionar. Exatamente, até porque quem conhece melhor o processo da construtora, os sistemas construtivos para coordenar é a própria construtora, né?
Claro, eu também acho que vocês estão indo pelo caminho certo, mas eu também não posso falar que esse seria o único caminho, visto que se tiver uma consultora muito grande, capaz de ser autossuficiente em contratar especialistas para fazer projetos somente para si próprio, acho que também é um modelo que pode ser aceito. A maioria dessas atividades são terceirizadas, né? Uhum. É porque assim, eu já vi construtoras grandes que têm projetistas próprios, né? Algumas consultoras têm esse time próprio ali de projeto, porque às vezes o projetista terceiro, né? Ele também atende outras empresas, né? Então ele não está sempre disponível. E projeto, às vezes, é uma coisa que você precisa estar ali, disponível para resolver algum conflito, né? Eu sei que tem um planejamento e tudo mais. Então tem algumas que preferem dessa forma porque ele controla melhor o time. Ele fala, preciso resolver essa revisão agora, né? Talvez a Marissa não consiga fazer uma revisão agora, né? Então, por esse aspecto, eu sei que também tem empresas que fazem isso. Eu acho que é legal até, só para contribuir, eu lembrei de um caso, você comentando isso, de um cliente nosso que fazia arquitetura interna, tá? Projeto de arquitetura. Aí passou a contratar projetistas terceiros para fazer especialista na estrutura, instalações, impermeabilização e ter um terceiro ainda para compatibilizar. Então, contratou um gestor de projeto. Quando começou, né, com especialistas que reuniu a equipe, qual que foi a conclusão que eles chegaram? Que o projeto que eles desenvolviam internamente de arquitetura era um projeto básico. Então, assim, faltava muita informação, muita, para compatibilizar, Então, assim, os projetistas, os especialistas começavam a questionar coisas de projeto que eles falavam, mas isso aqui a gente não prevê em projeto, isso aqui fica para a obra definir. Falaram, então não é um projeto executivo, a gente precisa trabalhar no desenvolvimento de um projeto executivo. Então, aí vai também do nível de especialista que está interno, né? Eu acho que isso acabou, assim, até que para outros projetos mais complexos, eles começaram a contratar arquitetura externa. Uhum. Até porque quando você fala especialista, também você não, essa visão de que acho que é um teórico que também que se aprofunda só na teoria, mas não, é alguém cara que tenha conhecimento da prática também, da né? prática, que vai no mercado, que fala com o fornecedor, obra, que é o cara que se aprofunda, que ele vive esse ambiente, né? Em todos os sentidos, né? Eu não tô falando que eu prefiro, não, eu também prefiro terceirizar, tá? Eu só tô falando que existe. Que existe. Porque às vezes alguém tá assistindo e fala assim, mas eu trabalhei numa empresa que rodava super bem e os projetistas eram internos. Pensei que você tava querendo contratar um projetista de forma alguma. Não, de forma... Eu também... Vaga pra projetista. Sunem tá contratando a Maressa. Projetista de impermeabilização. Não, eu também prefiro terceirizar. Mas eu sei que existem, por isso a gente não pode... Às vezes pode ser por alguma deficiência, né? Exato. Também. Exato. Projetista de estruturas, eu conheço várias construtoras que têm projetista interno. de estruturas interno. Mas pode ser também, né? O mercado tá cheio, você não conseguiu achar. Uhum. Vamos montar um time aqui dentro. Não tem jeito. Você vai parar de projetar? É verdade. Bom, enquanto vocês estão falando aí, eu tô tentando desenhar o caminho do sucesso aqui da impermeabilização. Né? Então eu comecei já com a etapa de projeto, a Marissa comentou aqui, a gente até fez um podcast sobre isso, que ainda não saiu, que é um podcast de... compatibilização, né? Não saiu entre aspas, porque acho que quando esse aqui for pro ar... Já vai ter saído. Né? Mas a gente falou sobre compatibilização de projetos, né? Então, esse é um caminho que não tem não tem volta, né? E também estamos falando que, independente se é interno ou não, essa discussão é boba, mas precisa ser feito por um especialista, tá? Beleza, passamos por essa etapa de compatibilização e quem fez a compatibilização ou quem fez o projeto é um especialista. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa, se a gente passou por todos os processos, todas as fases, liberou o projeto para obra, né? Aí vai chegar lá para a equipe do William. Ou antes de chegar para você, passa por orçamentos, como que é, William? Passa por orçamento para a gente poder... já ter um número, capturar os custos disso, né? E o projeto, ele já especifica, né? Ele já dá uma tabela de quantidades, Sim. Então... Aí vai para o orçamento para depois ir para a obra, né? E nessa etapa de orçamento, William, vocês definem o fabricante ali, o fornecedor, lá na frente na obra, na hora que for comprar, ou já usa alguém como referência para compor preço do orçamento? A gente pode usar como referência, mas a definição mesmo vai no canteiro. E pelo menos esse é o modelo nosso, né? Da construtora
da construtora que eu trabalho, né? Uhum. A gente define no canteiro, na obra. A gente, no projeto, né, costuma trabalhar, assim, deixando opção, né? Opção pro construtor ou pro cliente contratar. Então, a gente coloca lá 3, 4 fornecedores que atendem ao que está especificado dentro do projeto. Aí isso vai para a equipe deles, né, de orçamento, que ele tem liberdade de cotar com 5, com 4 ou com um só que for de preferência dele. E às vezes, assim, quando não consta, né, no meu projeto, o Alexandre já trabalhou com a gente, sabe disso, a gente avalia, né? Eu acho que é o processo comum. Aí submete para o projetista, fala, olha, eu gostaria de trabalhar com tal fornecedor, ele ainda não está aqui especificado, mas... E aí é feita a avaliação. Eu acho que normalmente vai nessa linha. Tá. Porque vai muito do relacionamento, trabalho, que tem clientes, né, que já tem, aí trabalho que a própria Vedacity faz também, cria-se um relacionamento, né, mais próximo, e aí é aquela questão da comunicação, né, projetista, obra, aplicador. Essa comunicação é importante, né? É demais. muito importante. O William, a Marissa comentou a respeito de uma construtora que ela prestava serviço, que ela presta ou prestava serviço, que tinha uma modalidade de projeto que não era feito ali por um exímio especialista, ou talvez para uma pessoa que não tinha essa capacidade desse aprimoramento de detalhes que eles precisavam. E você já fez obra com projetos sem compatibilização? Olha, já fiz. Tô tentando resgatar aqui na memória, né? Mas... E na verdade, assim, essa é a primeira pergunta. A segunda é, qual o impacto disso? Para você na execução. Posso dizer que eu não fiz... Não necessariamente sem compatibilização, mas com compatibilização mal feita, vai? Vamos colocar assim. Inadequada, né? Inadequada, né? O impacto disso é assim, primeiro, exige muito mais do engenheiro que está ali na obra, né? De quem está tocando a obra, porque ele que vai ter que resolver esse problema de incompatibilidade, essas interfaces mal resolvidas, tem que ter um engenheiro muito bom para poder ir lá e transferir aquilo para o campo, né? Eu cheguei até esse ponto, né, de ter que compatibilizar no canteiro. Mas né? eu acho talvez esse impacto seja também no orçamento da obra. Com certeza. Porque o que você não compatibiliza no projeto, você tem retrabalho em obra, não é verdade? Com certeza. E aí, quanto que isso pode impactar no teu orçamento? Custo. A obra está fechada num valor determinado e você começa a ter que refazer coisas ou mudar coisas. Mudar soluções, né? Porque não trocar sistemas, etc e tal, né? Quanto que isso pode impactar no teu orçamento de obra que já está... Detalhe, né? Orçamento e prazo. Sempre está estourado, né? Orçamento e prazo. Exato. É um problema que vai acontecer, né? Que vai aumentar o custo, que quando você tem algo que é compatibilizado, você já tem uma coisa mais previsível, e aí você vai ter esse problema que o Alexandre está falando, né? Aquilo vai aumentar um pouco mais, porque você vai ter que resolver no canteiro e, consequentemente, vai ficar mais caro, não tem jeito. E aí a gente está jogando nas costas de um profissional, como você falou, um engenheiro, que ele pode ser muito bom, mas ele não pode ser muito bom naquilo. Exatamente. O cara é muito bom para gerenciar a obra, para identificar o problema e dar uma solução, mas talvez ele não seja muito bom para fazer impermeabilização, né? Exato. Então a solução ali para resolver aquela incompatibilidade, às vezes ele não tem. Exatamente. Né? E a obra não para, né? Eu sei como é que é. A obra não para e aí você vai ter problema mais tarde, né? Não tem jeito. Bom, passando por esse processo de compatibilização, tal, que a gente já frisou bem aqui, iria para o processo de orçamento, como ele falou. Algumas construtoras já nesse período também faz um planejamento de toda a obra, para ver cronograma e tudo mais. E essa questão do planejamento, eu acho que é um ponto que a gente tem que pensar aqui, né? Que eu sei que isso faz muito sentido para quem pensa em obras verticais, principalmente, em que momento eu preciso entrar com a impermeabilização para que, de certa forma, fique protegido o meu sistema e tudo mais. Como que vocês fazem para resolver esse impasse do planejamento, da sequência de serviços e tudo mais? Primeiro, você tem que estabelecer isso no cronograma da obra, né, no planejamento da obra, porque você precisa dividir isso em etapas, em atividades. Então, a impermeabilização, inclusive, ela é uma atividade que ela é muito importante, se você dá uma ênfase para etapas, né, respeitar essas etapas. Então, quando a gente fala respeitar, então você tem que pontuar, você tem que desenhar ela no cronograma. Se você
é um problema, né? Tem engenheiro que às vezes aglutina tudo e não detalha bem essas etapas. Deixa tudo pro aplicador, né? Exato. Aqui entra pro aplicador e impermeabiliza. Impermeabilização é um item no cronograma. Então, Marisa, mas qual que é o problema de você deixar para o aplicador? Você tem outros serviços que que interferem diretamente. Que estão relacionados à impermeabilização, que o aplicador... Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, ele não tem ascensão sobre aquele... Exato. Né, aquele cara. Então, é bom estar bem detalhado e ter um engenheiro de produção ali que toreie, né? Vamos dizer assim, né? Bem essas etapas, né? Então, eu acho que é basicamente isso, você colocar isso num plano no sentido de vamos fazer uma limpeza, vamos fazer uma regularização, vamos aguardar a secagem. Tem gente que não coloca isso num cronograma. Isso é importante, você colocar um tempo para poder secar. Tem gente que já pula de uma tarefa para outra e aí, como você falou, joga pro aplicador, né? O aplicador que chega lá e fala... Pô, mas tá úmido. Tá úmido, doutor, tá úmido, não posso aplicar agora. Ah, tá bom, então espera. Não vamos ser tão... Aí o cara já tá com o pessoal dentro da obra. Exato, vamos colocar isso no plano, né? Fica mais fácil. Você coloca isso no plano, ele vai... você coloca... eu tenho tantos pavimentos, e aí eu tenho que esperar tanto, depois eu vou pro outro pavimento, enfim. Se você fizer um plano adequado, né? Fica mais claro de transmitir isso para todo mundo, para o aplicador, para os outros serviços, para todo mundo que está ali, né? Trabalhando naquela obra, né? Eu acho que o segredo do planejamento é você pegar um serviço macro e destrinchar ele em serviços micros, né? Quanto mais serviços micros você conseguir melhor vai ser o planejamento. Melhor vai ser o planejamento. Daí você vai identificar certinho essa questão. As dificuldades, né? Exato, tem o tempo de secagem, eu esqueci, tem um negócio aqui que tem que fazer. É o mais comum, né? Cura de regularização, tempo de cura de regularização nunca fica no cronograma, ou raramente fica. Chumbamento dos ralos, fica. E o teste de estanqueidade. Teste de estanqueidade, que vai no mínimo 3 dias. 3 dias. São 3 dias que impactam no cronograma. Às vezes tá lá no cronograma impermeabilização, proteção mecânica. A impermeabilização e não sobrou nada de dias pro teste de estanqueidade. Mas, Marissa, assim, ele tem a liberdade dele montar o cronograma dele, mas às vezes ele não sabe exatamente do processo. Você também auxilia as construtoras na etapa de planejamento? Tem esse tipo de auxílio? Eu sei que daí não envolve o trabalho de projeto, porque uma coisa é você vender projeto, outra coisa é você dar uma consultoria, uma assessoria para os momentos em que ele deveria fazer a impermeabilização e como deveria ser essa etapa. Tem isso também? Tem. Isso a gente faz também, é um trabalho conjunto, né? É uma consultoria, realmente envolve as informações do projeto que a gente vai aplicar no planejamento. Mas é um trabalho conjunto com a obra e com o aplicador, né? Aí é planejando essas fases, essas etapas, o que interfere, o que não interfere, o que pode ser feito antes, o que pode ser feito depois, o que for feito depois, quais são os cuidados, o que o aplicador tem que acompanhar, não tem que acompanhar. Aí é um trabalho que a gente faz, mas é em conjunto, porque envolve todo mundo, né? Envolve o pessoal da obra, envolve o aplicador. Muita conversa, né? Muita conversa, exato. Muita comunicação e assim, pelo que o William comentou, assim, o William também, até que a gente estava conversando um pouquinho antes, já tem 20 e poucos anos aí de obra. Então, acaba tendo, né, um pouco mais de visão. Mas a gente vê em muitos canteiros que o pessoal não tem a mínima noção, né? Eu acho que o Alexandre sabe melhor do que eu dos problemas que ele enfrenta, né? O problema do engenheiro que acha que sabe tudo, né? Isso. Então, por isso que é legal realmente ter esse planejamento e, de repente, envolver mesmo, né, os especialistas, né? O responsável do projeto, o pessoal da obra e a execução. Acho que é a temática desse podcast. Exatamente. A comunicação entre todos, né? Todo mundo tem que estar junto para poder entregar um produto bom, né? Exatamente. Essa conversa é importante, né? Com o projetista, com a consultoria, com o aplicador, com o engenheiro. O engenheiro bom é um engenheiro que conversa, que troca ideia. O engenheiro que acha que sabe tudo. Que vai resolver tudo sozinho, né? Aí, que vai resolver tudo sozinho. Tem muito, né? Tem muito. Infelizmente tem muito. Mas o cara que, mesmo que ele saiba, às vezes ele tem noção, ele pode ter a teoria, ele aprendeu na faculdade, enfim. Ou já teve alguma experiência prática, né? Aí ele fala, então, eu já sei, eu vou executar isso aqui sozinho. Esse cara não vai dar problema. Vai ter problema, né? Então, aquele que pega, abre o projeto, aí liga ali pra Marisa, liga pro aplicador, pro Alexandre, troca uma ideia. Pô, será que essa sequência tá boa? Essa etapa aí? Às vezes o Alexandre tem uma visão, mas aí ele pode colocar um outro componente da obra que o Alexandre não enxergou, e aí você constrói, você chega numa solução, né? comum e boa para todos, né? Claro. Agora tem um tipo de engenheiro novo, William.
Agora o engenheiro que fala assim, já escutei no podcast isso. Que medo. Ele vai falar assim, escutei no podcast e já sei a quem recorrer. Mesmo que escutou no podcast, eu aconselho também conversar com outras pessoas. Com os especialistas. Exato. Ele pode colocar como um componente a mais. Vamos colocar como Na verdade, isso é ciência da vida, é ser humilde, né? É verdade. Exato, humildade. Humildade. Essa é a palavra. Né, não confie em tudo que a gente tá falando aqui. Né? Vai deixar a tarde aqui, né? Verifique a bula. Agora eu tô imaginando um engenheiro ligando. Eu escutei num podcast. Eu posso fazer desse jeito? Teve um podcast que a gente gravou que um cara foi lá nos comentários do YouTube e ele foi citando várias coisas ali, né? Com base em tudo que a gente falou e falou assim, então é esse o caminho aqui. E eu achei legal, porque assim, ele tirou uma lição, lá, ele colocou 10 passos lá, conclusão e tal, e deixou lá a receita. Aí o problema é que ainda ele teve o capricho de escutar tudo, né? De anotar e o duro é o próximo que vai ler o comentário dele, né? E vai falar, então, o cara já resumiu tudo aqui. Tá mais fácil assim. Passou pela etapa de planejamento, né? Onde eu acho que é interessante envolver alguns técnicos aqui, tá? A gente vai para a etapa... Pode falar. Que eu lembrei de uma coisa, aproveitando, né? Antes da gente sair do planejamento, como no orçamento e no planejamento já teve essa conversa, é interessante. A gente falou aqui do projetista, do aplicador, do construtor, o fabricante, né? O fornecedor de material que você contratar, ele tem que estar envolvido no planejamento, porque vai envolver prazo de entrega, né? Eu acho que a questão das negociações, acho que isso tudo... Né, William? Eu entendo dessa forma. Você que já está na obra, né? Sabe melhor do que eu. Mas isso tudo tem que estar fechado, né? Nesse planejamento, até o fornecedor do material, prazo, logística, armazenamento de material na obra. Com certeza. Ele tem que ser envolvido. Sim. Tem que ser envolvido. Não tem jeito. Né? Sem o recurso, como é que você executa, né? Então, a primeira... Você vai montar um plano, então você precisa saber quando que aquele recurso entra. Você tem que... também como que armazena. Exato. Enfim, espaço, né? Vai ter espaço na obra, não? Vou puxar mais uma vírgula aqui, William. O momento de você chamar, de contratar o serviço de impermeabilização. Qual que é o momento de você contratar o serviço de impermeabilização? É no começo, quando você está batendo as primeiras estacas? Ou é quando a superestrutura já está pronta? Boa. Olha, aí é uma pergunta... na prática, você coloca ali, na prática, aliás, na teoria, né? Não vou nem falar na prática. Na teoria, você coloca ali um plano de suprimentos e você, a impermeabilização vai entrar no mês X, coloca tantos dias antes e você contrata esse tempo antes. Mas eu acho que é o seguinte, você tem que ter um pouco de... Esse tempo, ele tem que ser o suficiente para você poder analisar o projeto, saber se você vai precisar modificar alguma coisa, se você vai ter esse tempo, né? Quanto mais antecedência você tem, né? A Marisa sabe que deve ter muita gente que deve... Muito engenheiro que liga para ela e fala, olha, eu tô com um problema aqui de custo, né? O engenheiro não tem esse problema, né? Tá sobrando dinheiro, não sei o que eu vou fazer. Tô precisando trocar uma manta, tô precisando trocar uma especificação, tudo... E ela vai precisar de um tempo. Se você não tem esse tempo, acabou. Né? Acho que a pergunta foi para provocar essa resposta mesmo, né? Antes, né? E esse antes também dá tempo de você, né? Como o Hugo falou, a questão do planejamento. Como é que você faz um bom planejamento? Você não tem tempo também. Enfim, você precisa adequar esse tempo. Não vamos para algo também surreal. Não adianta você achar que bati a primeira estaca, tô contratando impermeabilização. Isso não vai acontecer. Vamos ser prático, vai. Você tem prioridades numa obra, né? Você vai estar preocupado lá com a fundação, com as contenções. Exato. Então, assim, numa obra, tem coisas que você precisa contratar um pouco antes de iniciar. Tem coisas que você precisa contratar bem antes, porque ele tem um prazo muito longo, né? Tem coisas que você precisa enxergar um pouco o mercado. Por exemplo, nós estamos vivendo um problema do aço, o aço está entregando com 40 dias, enfim, então você tem que ver o que está acontecendo no mercado. Então,
você tem que se adequar a isso, né? Não adianta... É sensibilidade. Exato. Não adianta falar, não, né, o de quem mundo tá ideal seria bater a primeira estaca, já estou contratando impermeabilização. Mas não é bem assim. Você precisa ter um tempo que dê para você enxergar aquilo que eu falei, né? Dessas questões de planejamento e de projeto também, de poder enxergar o projeto. Até porque daí você está contando com o seu planejamento. Mas se você contratar muito antes essa mão de obra também, você conta com o planejamento do cara que você contratou. Por exemplo, contratei lá o Sonsini, lá na etapa de estacas, quando na verdade ele vai entrar com a impermeabilização daqui a 1 ano. Ele também tem que estar preparado para entrar daqui a 1 ano e atender o prazo que eu quero. Agora, quando você deixa mais próximo para você contratar, você sabe se ele tem capacidade para te atender. Porque assim, a gente está falando de um aplicador bom, de um cara que sabe se programar, mas a gente sabe que na realidade não é todo mundo que é assim. Né? O cara chega lá e fala assim, eu não tenho mão de obra para fazer só obra agora. Não tenho gente para colocar aí. Então eu entendo você que assim, às vezes, contratar em cima da hora, não em cima da hora para amanhã. O mais próximo possível. Mas o mais próximo possível também não é de tudo ser ruim, não. Né? Não é de tudo ser ruim, não. Eu acho que também tem algumas vantagens aí. Outra também, você leva o cara para ver o que de fato está acontecendo. Gente, contratar mão de obra desqualificada, que é o que muitas construtoras contratam, né? A gente também tem que falar da realidade aqui que acontece. Sim, da prática. Né? O Alexandre é uma exceção. Vocês sabem aí que tem gente colando manta alumínio na fachada. Né? Piscina, recebi esses dias em borda de piscina, manta aluminizada. Falei, meu Deus. E são especialistas, né? E são especialistas. Então, assim, se o cara nem a técnica construtiva o cara tá fazendo direito, quanto mais o planejamento ali da execução da obra. Então, é bom também você levar o cara para conhecer. Falar, ó, o banheiro é esse aqui, meu querido. Ó, tá vendo? Eu tenho 160 banheiros desse aqui, iguais esse aqui. O trabalho vai ser feito assim, assado, explica no local. Eu aprendi assim, né? Quando eu aprendi lá, quando eu era estagiário, os engenheiros chamavam e falavam assim, ó, você tem que mostrar o óbvio pro cara. Né? Porque essa mão de obra, ela aprende assim, ela entende visual, assim. Né? Visual. Agora, se chegar, o projeto assim, nós vamos fazer um detalhe, pro Alexandre tudo bem, mas pro cara, que não vai passar, sabe? Então, não acho de ruim também esse planejamento um pouco mais curto aí. Legal essa abordagem, apresentar o óbvio, isso é que o óbvio... E mesmo assim dá problema. Mesmo assim dá problema. É que o óbvio só é óbvio para quem aprendeu. Exato. Às vezes pro cara tá descobrindo o mundo ali, né? Eu ia até aproveitar o assunto, que era uma pergunta que eu queria fazer para o William, como que ele enxerga aí, né, aí você do lado construtora, a questão da qualidade da mão de obra hoje para impermeabilização, pessoal de execução, pode envolver até projeto também, se achar adequado, mas o que vocês têm recebido, sabe, em termos de qualidade, assim, como que tá para contratar? Olha, a gente costuma construir parcerias, né, parcerias no sentido de... dificilmente o aplicador vai fazer uma obra só. Ele vai... Às vezes nem tem capacidade também. Não, eu quero dizer no sentido de a gente vai explorar um pouco, vai visitar a obra desse aplicador, nós vamos ver o histórico dele, vamos se aprofundar um pouco no trabalho que ele tem no mercado e se ele for bem, a gente... né, vai executar algumas obras com esse aplicador, né? E então, assim, a gente não costuma pegar e contratar uma empresa para ir lá fazer uma obra, manda embora conhece, e tchau, e contrata outra só por preço e pegar mais barato da planilha e fica vai esse ciclo trocando, vicioso, né? Porque dá muito ruim, né? Exato, isso é uma coisa que vai nos causar problemas mais tarde, né? Então... Eu acho que essa troca de fornecedor também é ruim pro fornecedor, pra mão de obra, e é ruim pra construtora, porque o aplicador não aprende a cultura da construtora. Exato. Né? E a construtora tem a sua cultura, né? Isso acontece. Quanto mais tempo você fica dentro da construtora, mais você se adapta. Você já pega o jeito, o processo, né? A gente já sabe como funciona. É assim, vambora. Entendeu? Fica mais fácil. Hoje a gente nós não temos nenhum aventureiro. Nas empresas, a gente tem empresas sérias, que a gente faz um trabalho de qualificação e aí bota para dentro, mas nós não temos qualquer um que chega lá, porque a gente entende que é algo muito importante, né? Não dá para colocar qualquer empresa. E a impermeabilização ainda, ela conta com serviços
sucessores, né? Exato. E isso também é muito importante. Então, não adianta você ter uma boa aplicadora, né? E você ter um péssimo cara depois para fazer uma regularização de piso, sei lá. Para fazer uma proteção. Revestir uma piscina, né? Um eletricista desorganizado, um encanador desorganizado, né? A instaladora. Então, acho que tá todo mundo nesse mesmo pacote aí, né? E até essa questão da qualificação da mão de obra, essa que é uma pergunta que cabe até pro Alexandre também, né? Alexandre, é a sua missão levar uma mão de obra qualificada para atender o William. Sim. Eu entendo que assim, o William quer uma mão de obra qualificada, é claro, porque você não vai estar lá 100% do tempo na obra e não pode correr o risco de você virar as costas e o pessoal começar a fazer besteira lá na obra do William. Até porque o engenheiro dele também não vai estar 100% do tempo olhando a tua equipe, né? E então vai ter um tempo ali que a sua equipe vai estar trabalhando e você não vai estar vendo e ele também não vai estar vendo, né? Aí vai ser da competência, do treinamento do profissional. E eu sei que para algumas etapas da impermeabilização são mais fáceis, mais difíceis de ter problema e tudo mais. Mas para as etapas mais difíceis, para aqueles trabalhos mais cabeludos ali, qual que é o cuidado que vocês têm para que o serviço saia da maneira correta? É acompanhar mais? É colocar o cara mais treinado? Enfim. Tudo isso, né? Acho que a grande missão nossa do setor da impermeabilização, daqui para frente, isso é uma coisa que a gente tem levantado essa bandeira cada vez mais, é da qualificação da mão de obra. A gente tem uma mão de obra que ela é tipicamente uma mão de obra que faz o trabalho de construção porque não teve alternativa em outra profissão. Não me dei bem numa outra profissão, então eu vim virar pedreiro, impermeabilizador, eu vou para a obra, porque não me resta alternativa. Então a gente precisa valorizar essa mão de obra e capacitar essa mão de obra. Ela tem que se sentir orgulhosa e tem que estar qualificada para isso. Então você tem o processo na ponta, que é o processo de qualificação do aplicador, e aí que você tem vários estágios, né, de qualificação, o aplicador que vai trabalhar com sistemas de argamassa, o aplicador que vai trabalhar com sistemas de mantas, e aí você vai precisar peneirar essa mão de obra, você vai precisar qualificar essa mão de obra de acordo com aqueles perfis, né, que você vai filtrar na tua equipe. Além disso, a gente trabalha sempre com uma fiscalização direta, vamos dizer assim, o encarregado é um líder que esse tem que estar full time na obra. Esse é o cara que vai ver todas aquelas atividades dos aplicadores se está de acordo. Fora isso, a gente tem uma fiscalização que roda as obras e faz visitas, 2, 3 visitas por semana e vai acompanhando a dinâmica da obra, né? Esses são os filtros que a gente tem para poder entregar um trabalho de qualidade para a construtora. Ô William, e por exemplo, você, quando você vai contratar um engenheiro para tocar uma obra lá para você provavelmente não pergunta pro cara na hora da entrevista, fala assim, viu, qual que é o seu grau de especialização em impermeabilização, né? Eu acredito que você confia muito também na empresa que você está contratando. Faz parte daquela humildade que a gente falou, sim. né? Não tem como. Se você souber fazer todos os trabalhos, você é o Robocop, né? Então, como é que você faz, por exemplo, quando você contrata um engenheiro? Olha, eu não vou nem falar do engenheiro, né? Acho que você falou da questão da empresa, da qualidade que ela está entregando, enfim. Falando aqui do nosso lado, como construtora, um engenheiro tem que ser um engenheiro que explore bem os assuntos, que ele saiba absorver um procedimento de impermeabilização, até porque ele vai precisar de outras, ele vai ter outras atividades, então não vai ser só impermeabilização, então ele tem que ter essa expertise, né? E o Alexandre falou muito bem da parte da aplicação, da parte de qualificação do profissional, e assim, do lado da construtora, pelo menos nós temos procedimentos, a gente tem fichas de verificação, então a gente tem que ter os nossos elementos aí para dar esse suporte pro Alexandre, para que seja o aplicador, para que seja algo em conjunto, né? Deixar só na mão dele, eu não entendo que vai sair um bom trabalho, não por conta dele, porque ele não tem ascensão sobre a obra, como a gente estava discutindo aqui, tem
outras atividades que estão ali de interface, que não é expertise dele, né? Exato, e ele não vai chegar e falar, opa, pode parar aí, eu não quero ninguém... Por exemplo, tem um pessoal que está se movimentando ali em cima de um trabalho dele, ele pode... não quero ninguém passando aqui. Isso aí vai depender do quê? Da engenharia da obra. Fazer um bom plano para que ninguém passe ali por cima do serviço dele. Mas, voltando para a questão de complementar esse trabalho para que ele saia bem feito, para que ele tenha um bom desempenho, nós temos que ter um procedimento muito bem estruturado e que aconteça, e que tenha um engenheiro que seja bem aderente e que esteja em conjunto com o aplicador, né? Então, respondendo a sua pergunta com relação ao engenheiro, eu acho que ele tem que ser um engenheiro que faça com que esses procedimentos aconteçam, que preencha uma ficha de verificação, né? Uma ficha de verificação no sentido de fiscalizar aquele trabalho que o aplicador fez. É um pouco nesse sentido, né? Na verdade, ele não precisa ser especialista, mas ele tem que conhecer o processo, né? Exato. Ele tem que conhecer o processo para conseguir, não só para impermeabilização, mas geral, conseguir identificar uma falha, algum problema que está tendo ali e recorrer, né? Seria o mundo ideal se eu tivesse num canteiro um especialista em impermeabilização, de estrutura, de cerâmica, de tudo, né? Tudo bem que eu teria umas 100 pessoas no canteiro. Seria a obra mais cara do mundo. Nesse sentido, acho que a norma de impermeabilização, ela vai, e até corroborando com o que você falou, William, não dá para delegar só ao aplicador a fiscalização da obra, por 2 motivos. Primeiro, o que o William falou, ele não é o especialista em outras atividades, e outras atividades que ele, para fazer a impermeabilização bem feita, ele precisaria interferir, ou pedir para parar, ou fazer parar alguma outra atividade que não é competência dele lá, né? Então, é interessante você ter um terceiro. E aí, a norma de impermeabilização, ela está passando pela revisão, e uma das temáticas que a norma está trazendo é a fiscalização de impermeabilização. E aí, o que a gente defende? Que essa fiscalização seja feita sempre por um terceiro, não pelo aplicador. Eu tenho a minha fiscalização. Por que eu tenho a minha fiscalização? Porque eu tenho que dar 5 anos de garantia, e eu tenho que garantir 20 anos de desempenho para o sistema. Então, eu tenho que fiscalizar a minha execução. Mas a construtora... ela precisa também fiscalizar, ela precisa ter outros olhos. Então, a gente defende que tenha um terceiro ou o projetista fazendo a fiscalização. Então, essa mudança parece sutil, mas ela vai ser importante para entregar um produto de qualidade no final do empreendimento, né? Legal isso que você falou, Alexandre, porque assim, os seus fiscais vão estar preocupados em fiscalizar a sua mão de obra, né? Se a sua mão de obra está fazendo corretamente, está executando, justamente em função da garantia e da responsabilidade técnica que você tem para isso. Agora, um fiscal, que nem você comentou, para o processo de impermeabilização, a responsabilidade dele já seria fiscalizar também preparo de superfície enquanto a construtora, né? Quando a construtora faz a regularização, chumbamento dos tubos, verificação dos pontos que passam nessa área, a proteção mecânica que está sendo executada, o tempo de secagem, ou seja, ele tem que acompanhar todo o processo, né? Inclusive as interfaces sucessoras, né? Mas para ter esse conhecimento de, poxa, se fizer dessa forma vai danificar o sistema do Alexandre, né? E aí talvez o William possa contribuir nesse sentido. A gente tem avaliações de tempo do engenheiro de obra dedicados à engenharia. E o tempo dedicado à administração, à gestão parte burocrática, do canteiro. Então, a execução é aquele período talvez menor, né? Infelizmente, o engenheiro de campo hoje, ele também tem que fazer a gestão do canteiro, e isso toma muito tempo. Então, você pega grandes obras, e o William, a consultora que ele trabalha, tem esse perfil de obra, que o cara, se ele passar o dia inteiro rodando a obra, ele não roda a obra inteira o dia todo, né? Se ficar andando o dia inteiro, ele não roda a obra toda. Então, ele precisa ter um outro apoio, né, William? De fato, a obra é muito burocrática, né? Infelizmente. Tem muitos processos, tem muita... o andar no canteiro ele é um tempo não adequado, né? Deveria ser mais, né? Mas a quantidade de burocracia que você tem no escritório é muito grande, né?
Então, tem que ter processo, né? Tem que ter processo, tem que ter elementos que fazem com que você fiscalize da maneira correta. O William comentou que uma das características do engenheiro, do bom engenheiro, não é saber tudo, mas é o cara que tem a humildade de reunir os especialistas e, de certa forma, aprender rápido com eles para poder colocar em prática tudo aquilo que aprendeu, né? E eu imagino que assim, a gente está falando de projetista, está falando de aplicador, mas tem um outro cara aí que é o cara que vai te fornecer o material. Então assim, como uma grande construtora, ela não pode aceitar que simplesmente eu estou comprando, sei lá, produtos de impermeabilização Vedacity Pro para minha obra gigantesca que eu estou fazendo e eu vou simplesmente negociar valor com esse cara vai entregar um caminhão lá para mim, eu vou jogar dentro do meu canteiro de obras e acabou a relação aí. Né? Eu imagino que vocês fazem um trabalho a mais, que é talvez convidar técnicos dessa empresa para estar lá fazendo visitas, né, trocando ideias junto com o projetista contratado, com a empresa aplicadora contratada. Qual que é a relação que a construtora que você trabalha tem com os fabricantes ou o fornecedor que entrega material para você? Eles estão de portas abertas. Não se restringe só a negociação, né? Acho que só comprar, botar na obra e é o mínimo, não preciso mais falar com você, né? Não é bem assim, né? Claro, depende tem empresas que são mais, como posso dizer, elas têm um pós-comercial, no sentido de se aprofundar mais tecnicamente, de apresentar o produto dela, o desempenho do produto dela, né? Não está preocupada só em vender e bota lá e acabou ela se envolve ali com a aplicação. Às vezes, né, eu trabalhei com fabricantes que às vezes, mesmo depois que eles fornecem, eles mandam um fiscal para verificar se está sendo bem aplicado, né? Então, o que eu posso dizer da nossa construtora? A gente deixa de portas abertas, a gente continua tendo essa relação de conversa depois da compra, mas depende também do fabricante também, né? Do atendimento, tem vezes né? Ele está predisposto a isso, né? Cria um relacionamento. Se ele estiver predisposto a isso, a porta do canteiro está aberta. Tem alguma relação com a Vedacity? Já teve? Sim. A Vedacity, a gente... pelo menos nas minhas obras, né? Eu falo nas minhas obras porque eu sou gerente de obras, eu não tenho toda a carteira de obras da MPD. Mas nas minhas obras, eu já fui na fábrica deles, eu já vi que eles têm um corpo técnico muito bom, que eles inclusive têm uma parte de projeto que eles fazem detalhamentos, que eles têm essa preocupação do pós-obra, da aplicação, da especificação. Da execução correta, Da execução correta, né? Então a gente está começando como eu já enxerguei isso, então a gente está começando a ter esse relacionamento nesse sentido, né? De não só trabalhar só no fornecimento, mas e também... só no comercial, né? Só no preço. Também, né? Falar aí um pouco de técnica, né? De aplicação, enfim, de coisas um pouco nesse sentido, né? É um direito que você tem e você deve utilizar. Com certeza. Né? É a mesma coisa de você comprar. Ninguém compra lá um Corolla e não dá uma passadinha de vez em quando lá na concessionária, né? Pra ter uma assistência, né? Pô, você comprou, né? Então, nada mais justo. Porque também eu tenho uma coisa, ninguém melhor do que a fábrica para falar de produto. Principalmente produto novo, né, Alexandre? Principalmente verdade. Produto novo. Eu já tive experiência de produtos que eu nunca tinha utilizado, eu tinha demanda, aí fui atrás do fornecedor que eu encontrei que ele tinha um produto que atendia essa demanda, e aí o projetista não tinha, no caso, não tinha aquele know-how, mas o fabricante, obviamente, ele tem um produto. Então, quem que é a pessoa que vai me apresentar e que vai participar daquele processo da aplicação, de introduzir aquilo ali? O fabricante, não tem jeito. Então, aí sim, você tem que ter uma troca de ideia muito forte com o fabricante, não tem jeito. Quando é um produto novo, que é só dele, né? O sistema não nasce na execução e nem no projeto. O sistema nasce na fábrica, né? Primeiro ele nasce lá como um produto, e aí, né, tem uma necessidade, cria um produto, e aí esse produto vai para o projetista, dá para especificar aqui, e aí chega lá na ponta para executar, né? Então nasce na mão. Por isso que é importante, e a gente tem visto isso, né? Eu também estive na fábrica da Vedacity,
É o que o William comentou, não adianta o fornecedor estar ali só interessado em vender. Né, o cara, ele tem que dar o apoio técnico pré e pós-venda e principalmente conhecer o material. Acho que ele dominar a tecnologia dele, porque o William sabe, eu já passei em indústrias, né, o Alexandre também já trabalhei em algumas, e a gente via muito no mercado. Às vezes o pessoal, concorrente tal tem esse produto, pô, vamos pôr também. Aí colocava, aí você perguntava para a equipe, olha, mas isso? Não sei. Vamos lá olhar a ficha técnica do outro. Então, sabe, coisas desse tipo. Então, é importante o fornecedor sempre, para fazer um bom trabalho, né? O fornecedor do material, ele tem que dominar, é o que o Alexandre falou, nasce na fábrica. Os caras têm que dominar aquilo para vender para o projetista, para o aplicador, para a obra. Senão não funciona, né? É a nova figura do vendedor. O vendedor hoje não precisa ser mais aquele cara que empurra o produto em que você. Só fala muito, pelo contrário, né? Às vezes até enche o saco. Você fala, meu, aquele vendedor que fala muito, ai meu Deus. Ele tem que ser um bom explicador, né? Ele tem que entender do que ele vende. Exatamente. Bom, falando nesse aspecto da importância do fabricante junto à obra, você já teve algum caso de sucesso que veio através de um fabricante de produtos de impermeabilização? Já tive necessidades, né, de resolver, né, algumas coisas, né. Uma vez eu precisei incorporar um aditivo numa cortina de concreto, né, que era algo que ela estava abaixo do nível do solo, Lençol. Do lençol. Você tinha uma pressão de água muito forte, aí eu tive que... Não dava para usar se não fosse um aditivo no concreto. Só que além do aditivo no concreto, você tinha que usar também nas juntas frias, você tinha que usar alguns elementos para poder o conjunto inteiro, o sistema inteiro funcionar. E isso foi direto com o fabricante, foi um case de sucesso, né? Legal, e onde a gente tem pressão alta, nossa, a gente sabe que é bem crítico, né? Exato. Bem crítico. E Marissa, você já viu situações onde a obra tinha a oportunidade de envolver um fabricante e não envolveu e se deu mal por isso? A oportunidade de envolver um fabricante não envolveu e se deu mal? Não tô lembrando agora. Eu já vi o contrário. Eu já vi assim, a obra envolver alguns fabricantes não validados e se dar mal. Agora, Mas o contrário também acontece. O Alexandre talvez tenha visto até... Às vezes é o que eu falei, ninguém conhece o produto melhor do que o fabricante. Então, se você está com uma tecnologia diferente, se você não envolver o fabricante para auxiliar o aplicador naquela tecnologia... A chance de você ter um problema é grande. E aí, quando você for envolver o fabricante com o problema, você fala assim, poxa, mas isso aqui é uma coisa tão simples para o meu departamento técnico te assessorar, você não teria cometido esse erro. Não era para ter feito assim, né? Não era para ter feito assim, não aplica, a umidade é tantos %, né? Você tem um monte de coisa que o fabricante tem. Às vezes está na ficha técnica, às vezes você não leu a ficha técnica do produto, né? Ou às vezes você não chamou o técnico da empresa para te dar o apoio, né? Então, acho que a maioria das fabricantes e a Vedacity é assim, todo o corpo comercial é técnico. Então, se você tiver uma dúvida técnica, você chama, é o mesmo cara que tira o pedido, né? O vendedor que te atende é o cara que vai te esclarecer sobre aquele produto. Quanto mais próximo, aquilo que nós estamos falando, quanto mais próximos projetistas, construtor, fabricante e aplicador, maior a chance de sucesso. De novo, a palavra humildade, né? Reconhecer e falar, putz, isso aqui não sou eu. É o meu limite. Não sou eu que tenho que resolver. Vou chamar o fornecedor. Vou chamar o projetista. Isso aqui... Porque acontece muito, né? A gente vê muitas vezes na obra em função de prazo ou até mesmo alguns aplicadores falam, não, pode fazer aqui que a gente já fez desse jeito, vai dar certo. Aí isso deixa que eu resolvo. Deixa que... Isso aqui eu sei, não precisa se preocupar não. Vamos fazer e pá. É complicado. Resumindo... Para fazer a impermeabilização correta, é só criar um grupo no WhatsApp, então. Quem dera, né? Se fosse tão fácil assim. Coloca o William, a Marissa, o Alexandre, o Rolando e acabou. Se for construir a obra no metaverso, vai funcionar. Não vai poder morar só as pessoas do metaverso. Ué, você falou que era só reunir todo mundo. Então... Tem água lá no metaverso? Verdade, lá no metaverso não vai dar vazamento, né? O negócio é começar a construir lá, viu? Ou seja, né? Vamos lá. Então a gente já falou aqui
aqui dos passos para chegar no sucesso. Lá desde o projeto, compatibilizado com o especialista, passando por uma etapa de orçamento que não entra nesse detalhe do sucesso, mas é bom saber os custos, né? Porque depois chega lá na hora, Marissa, sabe o que vai acontecer? Sei, vamos pedir para mudar o projeto. Não, vai pedir para mudar a especificação sua. Pois é, você sabe bem, né? Claro que eu sei. sei. Isso nunca acontece. Isso nunca acontece. A hora que o cara vai ver o preço da manta, ela fala, Marissa, tem outra alternativa aqui? E com essas subidas de preço, né, que teve pós-pandemia, meu Deus, o que teve de projeto entregue? Não, pelo amor de Deus, a gente precisa de outra solução. Subiu muito, tá caro isso aqui. Eu acho que é natural, tem que acontecer. 80% de reais. É difícil alguém falar, eu tenho, tá certinho. O CAP subiu 80% em um ano. O grande problema é, você imagina se mudam e não falam com você, né? Esse é o pior. Esse é o pior dos problemas. Se estão te consultando... Ainda tá bom, né, William? Não, e assim, né? Se estão te consultando, né? E você vai chegar no seu... Você vai dar o leque de opções. Se você não chegar numa opção que seja viável... Acabou, não tem como você seguir. É que eu entendo a Marissa. A Marissa, quando ela projeta, ela já pensa numa solução ideal para o cliente dentro de tudo aquilo que ela já conversou com o cliente. Né? Então, ela já falou sobre durabilidade, sobre o desempenho que o cliente espera, sobre a vida útil do projeto, tudo que a gente já falou aqui. E aí, quando o cara chega lá e, putz, dá para mudar aí, Marissa? Na verdade, tudo isso cai por terra, né? Porque vai começar a voltar para trás. Isso, né? Então, eu entendo o lado do projetista, mas também entendo o lado do construtor. Eu acho que não existe limite. Não é que não existe limite, mas eu acho que a gente tem que ser provocado. Sempre tem algum espaço. Pode ser que não tenha, mas, não custa nada perguntar, né? E viu, quem tem um orçamento debaixo do braço sabe como é que é. Sabe como é que é. Mas isso que o William comentou é essencial, realmente. Quando consulta ainda tá bom. É isso aí. Porque já aconteceu assim, a gente é chamado para validar um processo. Você chega lá, que a gente presta esse serviço, né? Vai validar o procedimento que o aplicador fez. Aí você chega lá e fala, poxa, mas tá totalmente diferente do que tá no projeto, né? Então, mas aqui, o que aconteceu, né? A gente não tinha verba, então a gente falou com o fulano, ciclano, um aplicador aqui, o outro fornecedor, e a gente mudou. Falei, e aí vocês estão contratando a gente para vir aqui e validar uma mudança do projeto que a gente não foi consultado. E acontece. Tem engenheiro, isso é um vício, né, de alguns engenheiros, que é o vício do seguinte: chegou o projeto, ele vai ligar pro projetista e vai querer mudar, porque... É uma coisa que, independente se tá bom ou não, ele sempre tem que apertar perfeito, um pouco. Ele vai querer apertar porque ele acha que tem gordura. Mas é uma característica de determinados engenheiros ou também de determinados projetistas, né? Às vezes não é nenhum engenheiro. Às vezes o engenheiro ele tem uma certa experiência com alguns projetistas, não sei se é o caso da Marissa, mas no sentido assim, às vezes tem projetistas que têm a mão mais pesada, vamos falar o jargão. A favor da segurança, né? Tipo, até na impermeabilização tem isso aí, Marissa. Superdimensiona, né? É que assim, eu falo muito, eu defendo muito projeto hoje, né? O Inês sabe, a gente já fez muita reengenharia, né? Mas hoje eu sou um... Eu tinha falado que não ia falar reengenharia. Tava combinado, né, Lázaro? Eu ouvi. Corta! Mas hoje eu defendo muito o projeto, porque eu entendo que de 2013 para cá, com a norma de desempenho, você não pode mais pensar nos 5 anos. E a gente executava obras, às vezes fazia um reestudo de especificação, mudava projeto. Pô, eu me arrependo de ter feito isso, sabe? Mas a gente mudava projeto, às vezes nem consultava o projetista, né? Fazia essas alterações pensando nos 5 anos. E hoje não pode mais fazer isso. Então, quando você pega hoje um projeto... manta dupla, né? Se você conversa com o pessoal de especialista que trabalha fora do Brasil, na Europa se trabalha com manta tripla. Manta dupla é o comum. Manta simples não existe. Quase não existe. Então, é uma cultura que chegou pra gente por conta da norma de desempenho, né? E eu acho que não dá para voltar para trás. A menos que a gente tenha... performance de produto diferenciado. Então, os materiais começam a melhorar muito, vão evoluir a ponto de você trabalhar com camada simples ou com uma camada de menor espessura, mas isso é uma evolução. E aí hoje quando você trata um projeto, você pegava um projeto de 10 anos atrás e pega um projeto de hoje, aquilo que era super dimensionado... Está dimensionado está adequado agora. Né?
E essa questão da reengenharia, né? Até eu contando a minha história, porque eu já estive do outro lado, né? Já fui fornecedora. Já estivemos juntos, participei né? de reengenharia de outros projetistas quando eu estava na fábrica. Mas isso é legal, que o Alexandre comentou. E hoje, como projetista, né? Eu consigo enxergar muito isso, assim. É lógico, quando é desenvolvido corretamente, lá nas etapas, é compatibilizado. Ele teve um porquê, né? Ele analisou tudo para chegar naquela solução. E muitas vezes a gente que estava na obra só como fabricante fala, meu, isso aqui não tem sentido nenhum, cara, vamos trocar, não sei o quê. Só que a hora que você busca o histórico, né? E hoje eu consigo enxergar isso, e muitas vezes nos questionamentos eu consigo convencer os engenheiros da obra, falar, olha, por que isso está assim? Porque lá na etapa de anteprojeto, porque lá o seu pessoal... Ah, então beleza. Mas é de novo o quê? A comunicação. Conversa. Conversa. Exatamente. De novo, o segredo é o grupo no WhatsApp. Né? Estou vendo que o caminho do sucesso é esse. No final desse podcast, nós vamos deixar o número do WhatsApp para o grupo. Para montar o grupo. Já te liga um pouco, William? Vamos ligar mais um pouquinho, não tem problema, né? Vamos. Bom, esse foi o caminho do sucesso, né, de uma obra bem impermeabilizada, tá? Envolvendo toda essa trupe toda aí. Mas, se porventura tiver algum descuido no meio do caminho, pode chegar nesse insucesso, né? Que o insucesso seria um problema pós-obra, tá? Então, assim, para a gente encerrar, eu queria que vocês separassem, 3, não mais nem menos, 3 dicas, tá? Para que o cara lá no final não tenha um problema de pós-obra. Cada um na sua visão, tá? Você na sua visão de projetista. Então, pense assim, ó, Maressa, como se você estivesse ensinando outros projetistas, entendeu? Quais são 3 dicas de sucesso para outros projetistas, tá? Você como para outros aplicadores e como outros gestores de obra. Pode ser? Então, vamos lá. Vou começar com a Maressa, como sempre. Sempre. Projeto compatibilizado. Acho que é a primeira dica, compatibilizado e elaborado por um especialista. Segundo, seguir o projeto. Acho que seguir o projeto ou fazer as atualizações que tiverem que ser feitas junto com o projetista, aplicador e obra, que é o que a gente comentou aqui. Terceiro, contratação de mão de obra especializada, né, e utilização de materiais de qualidade. Acho que são as 3 principais que eu daria. Tem outras, mas você me enrolou. Foi mais que 3, né? Era uma de cada? Ou... Não, na verdade você me enrolou. Eu vou refazer a pergunta. Ele quer ouvir a resposta dele? Por isso que você quer... Não. Você quer outra resposta, né? Não, na verdade, assim, vou repetir a pergunta. Eu quero que você dê 3 dicas somente para projetistas. Não para a obra. Não para a obra. Tá, e somente. O Alexandre vai dar para aplicadores, entendeu? Beleza. É isso. Tá. Bom, para projetista... A compatibilização vale. Isso, a compatibilização vale. Primeiro, exigir os materiais que vocês realmente precisam, né? Não, tenho que fazer um projeto, só tem arquitetura. Não faz, tá? Você precisa, no mínimo, de arquitetura, estrutura e instalações. Menos do que isso, seu projeto vai estar furado. Não faça. Então, o primeiro é ter material para desenvolvimento, compatibilização, acho que é fundamental, compatibilização, e qualidade na produção de informação. Então, assim, o projeto, né, existe N tipos de projeto de impermeabilização, cada um, né, como a gente não tem um padrão, né, conforme as outras disciplinas, cada projetista tem uma identidade. Mas é importante manter a sua identidade e principalmente as informações básicas. Então, ter planta, ter diagrama de caimento, ter cálculo de área e principalmente detalhamento. Trabalhar com detalhamento específico. Não colocar só um monte de detalhe genérico lá. Acho que são as dicas. Agora você chutou no ângulo. Agora eu gostei. Muito bom. Olha as observações de projeto. Foi muito boa. Tá você vendo? quase não vê isso, né, William? Principalmente essa questão de detalhes específicos, né? Sem soltar um monte de detalhe genérico. Às vezes você abre lá, nem tem esse detalhe na minha obra, cara. E é sempre assim, aquela coisa que você precisa saber. Você fala, vamos pegar na planta, ver se tem um detalhe disso aí. Não tem. O corte nunca passa por ali. O corte nunca passa na escada, né? Já escutou alguém falando assim, o projeto de impermeabilização é muito fácil, porque você pega um monte de detalhe genérico, um banco de dados, e joga lá, acabou, tá tudo certo. Mas aí, até aproveitando o gancho, eu sei que a gente tá encerrando, mas é a questão dos custos, quando o pessoal começa a comparar custo de projetista. Aí a hora que você pega o projeto de um projetista que custa 1/3 do seu, tá lá só a planta pintada e detalhe de ralo. Você fala, cara,
Tá explicado. É um projeto que eu faço só dos podcasts que eu gravei aqui, né? Então, aí Pronto. eu faço nesse preço se eu puder entregar isso. Então... Bom, vamos lá, falando na... É minha vez? Pode ser, pode ser. Tô atropelando aqui, desculpa. Não. Mas vamos lá. Das questões de projeto eu não vou nem falar, né? Porque eu acho que é muito pertinente que tudo que a Marisa falou de projeto. Vamos falar de obra. De obra, eu acho que a fiscalização, né? Respeitar as etapas, eu acho que é muito importante. Se não respeitar as etapas dentro da execução ali de todo o impermeável, você não vai ter o desempenho adequado, né? Porque quando eu falo em respeitar as etapas, eu estou dizendo em esperar uma cura, eu tô falando em aceitar não, né? Em executar conforme o rito pede para que se execute, né? E na prática a gente sabe que a pressão por cronograma, a pressão por questões de obra, sabe que isso às vezes tem esses atropelos, e esses atropelos que eles acabam interferindo aí no desempenho da impermeabilização, né? Fiscalização, essas etapas e, por último, o que eu diria? E um bom planejamento, né? Acho que um bom planejamento também é adequado para a obra, né? Para poder que a coisa aconteça, né? Se você não tiver um bom planejamento, como a gente falou aqui em algum trecho, nós falamos sobre considerar no plano, destrinchar, né? Detalhar ali os tempos, né? A Marisa até falou, você considera ali o reforço de ralo, né? Tem chumbamento dos chumbamento do ralo, né? Que você não considera, enfim. Eu acho que é um pouco disso, né? Acho que pra gente aí de obra, né? Boa, boa. Eu acho que assim, primeiro, treinar sua equipe. Treinamento de equipe. Você tá falando pros aplicadores, Os né? aplicadores, Boa. treinamento de equipe. O segundo, conversa com o fabricante. O fabricante vai te dar as diretrizes para você aperfeiçoar o teu trabalho. E o terceiro, segue o projeto. Essa eu gostei. E faltou a gente falar aqui da tal da humildade, da conversa, né? Acho que nenhum dos três falou comunicação. disso, né? Da comunicação. Vamos colocar como todo mundo. o quarto de todos Todo mundo aqui, concorda. né? Comunicação. E o grupo do WhatsApp também. O WhatsApp salvou a construção civil. Bom, eu acho que não tenho mais nada para acrescentar, a não ser falar que se você quer saber mais de impermeabilização, o que eu estou fazendo para contribuir com você, ouvinte, né? É que tem vários podcasts que a gente já gravou sobre vários temas de impermeabilização e tá ensinando muita gente, né? Tá ensinando muita gente, por mais que seja uma conversa de 1 hora e tal. Eu tenho certeza que se você assistiu desde o começo até o final, ouviu desde o começo até o final, você aprendeu alguma coisa aqui. Tenho certeza. Numa mesa que tem mais de 60 anos de experiência aqui, se bem que o Rolando não tá aqui, né? O Rolando a gente vai chegar em 100 daí. Deixa ele ouvir. Apesar que eu vou fazer um podcast com o Rolando e Zé Miguel, eu vou falar, tem mais de 100 anos de experiência. A gente chega lá. Bom, como é que eu faço, Marisa, para te encontrar nas redes sociais? Sigam @menezesma e @impersolutions. Boa. Alexandre? @detalhesimper e @Sonsini Engenharia. William, você tem? Acho que não, né? Porque eu sou da construtora, né? Eu não amo pessoal, né? Eles não, eles têm o perfil deles pessoal, né? Exato. Pessoais, né? Quem quiser saber do William, então... Só no grupo do WhatsApp. Só no grupo do WhatsApp. Vai ter que mandar mensagem privado para nós aqui. O celular dele a gente cobra pelo menos uns R$1.000 para enviar o número. O primeiro número. O 9 eu já garanto. O próximo eu já não. Bom, legal, pessoal. Para quem quer curtir também os podcasts do Professor das Obras, tem lá no YouTube. Podcast Professor das Obras. Tem um canal de cortes também chamado Cortes do Professor das Obras. Tem também no Spotify, para quem prefere ouvir, como o William, por exemplo, quando sair, ele vai lá para as obras, que tem obra pelo Brasil inteiro, né? O dia que ele for lá para a obra lá em Fortaleza, ele vai colocar o podcast e vai ouvindo, né? E também segue a gente lá no Instagram, no Professor das Obras Podcast, beleza? Muito bom, né, pessoal? Eu acho que deu várias dicas de bola, aí. Muito legal. É muito legal quando a gente fala de um assunto com ponto de vista de todos os envolvidos, né? Isso contribui bastante. Muito legal.
Só faltou o Rolando aqui para falar. É verdade. Nobre Hugo, adorei a sua pergunta. É isso aí, pessoal. Ficamos aqui com mais esse podcast do Professor das Obras, junto Vedacity Pro. Um grande abraço e tchau.